Olá, eu sou Jéssica Scipione, seja muito bem-vinda ao universo das experiências exclusivas do feminino. Estamos chegando ao fim dessa série, Quem é a Nova Jéssica que vem agora? Vou contar um pouquinho então sobre 2019, sobre esse ano que acabou de passar. Se você acabou de chegar aqui e não sabe o que está acontecendo, respira fundo, muita calma nessa hora. Eu tô contando um pouquinho da minha jornada que me trouxe até aqui, porque sou doula, como aconteceu isso na minha vida, enfim, muitas histórias. Se você tiver vontade, paciência e curiosidade, eu fui contando um pouquinho sobre tudo isso. Muitas pessoas me perguntam, pedem para compartilhar, então resolvi voltar compartilhando e abrindo um pouco do livro da minha vida para você, pra gente começar essa nova etapa super conectadas e com uma relação de intimidade e de troca. Não tem como falar de 2019 sem falar sobre masculino e relações. Quando eu comecei essa jornada de ser doula, de ser aquela que serve, eu me aproximei desse caminho por uma aproximação interna com o meu próprio feminino. Então eu comecei a trabalhar o meu feminino e isso foi me levando para esse caminho de servir outras mulheres. Conforme eu fui descobrindo, entendendo o meu caminho, me entendendo enquanto mulher, me autoconhecendo, me descobrindo, quanto mais eu aprofundava no feminino, eu fui chegando perto do meu masculino e fui entendendo o quanto esse masculino estava ferido e que para eu chegar a um lugar de integridade enquanto ser, ia ter que chegar esse momento de trabalhar o meu masculino. Eu tenho esse entendimento, né? Quando a gente fala de feminino e masculino, a gente está falando de energias, não necessariamente de homem e mulher. Então, eu entendo que todos nós temos uma parte feminina e uma parte masculina. Então, eu fiz todo esse processo de aprofundamento e de cura do meu feminino, até que começou a vir lampejos do masculino. Eu comecei a me perguntar, né? Eu me via muito, eu olhava para minha mãe, para minha relação com a minha mãe, eu me via muito nela, e eu mexendo muito com esse feminino, até que em determinado momento eu comecei a pensar, tá, mas onde que tá meu pai nessa história, né? E trabalhando com gestação, com parto, sempre tem um masculino envolvido. Seja como for esse masculino, sem entrar nos detalhes sobre isso, tem um masculino ali envolvido de alguma forma. E eu comecei cada vez mais também a trabalhar com casais, chamar mais os pais. Quando eu comecei a trabalhar sozinha, eu comecei a perceber que o papel do pai tinha uma importância muito maior do que eu imaginava e que era importante eu ter conversas sozinhas com os pais. Então eu comecei a trabalhar mais com os pais conforme eu senti que isso estava se movimentando também dentro de mim. Então, eu quero dizer uma coisa, que esse caminho de construção do meu trabalho como doula, desse serviço, ele acompanha, na verdade, a minha construção como pessoa. Não é ser doula, não é algo que eu visto uma capa, agora eu sou doula e agora eu não sou doula. Ser doula é uma forma de ver o mundo. Eu sou doula o tempo todo, então isso foi evoluindo, amadurecendo, acompanhando o meu próprio processo de amadurecimento. Então, a partir do momento que eu comecei a olhar um pouco mais para o meu masculino, eu também me senti aberta e para olhar mais para o masculino fora, para os pais, e aí isso também foi se expandindo. Isso tudo já estava passando na minha cabeça, eu já estava me questionando, por exemplo, o que tem em mim que é do meu pai? Comecei a olhar mais para minha relação com o meu pai, né, para a figura do meu pai na minha vida, para a influência dele na minha vida. E aí a vida, né, muito perfeita, conforme a gente vai abrindo o caminho, abrindo o espaço. Então eu me mudei, né, em 2018 para São Paulo e logo na sequência veio o diagnóstico da doença do meu pai, de Alzheimer. E aí isso era o que faltava para eu mergulhar mesmo nessa relação e trabalhar essa minha relação com o masculino. Não por acaso também, no final de 2018, eu fui jogada de volta nesse universo do masculino, que foi assumir um cargo na Escola Superior do Ministério Público, né, tocar ali uma das unidades da escola em São Paulo, que é um universo super masculino, que me colocou de novo no universo do direito, que foi da onde eu vim, que tem muito a ver com essa energia masculina,
Enfim, 2019 foi assim, a vida me deu todo o campo que eu precisava para trabalhar minha relação com o masculino. Eu já estava namorando, né? Em 2019 minha relação fez um ano de relação à distância, e conforme a relação foi se aprofundando também, as minhas questões com o masculino, as minhas dificuldades com o masculino, elas foram vindo para a superfície, até que eu tive que fazer uma escolha. Ou eu mantinha uma postura em relação ao masculino, que sempre foi uma postura de muita arrogância, de muita superioridade, principalmente depois que eu comecei a trabalhar o feminino, isso foi ficando mais forte, mas essa arrogância em relação ao masculino, em 2019 eu aprofundei isso e descobri que essa foi uma forma que eu criei para me proteger do masculino, porque quando eu tinha 15 anos eu sofri um abuso, então eu criei um escudo em relação ao masculino. A partir daquele momento, eu prometi para mim mesma que jamais um homem seria mais do que eu, seria superior a mim. Então eu acabei criando essa arrogância em relação ao masculino. E quando eu me deparei com uma relação com um masculino, que era um masculino saudável, que era um masculino diferente de tudo que eu já tinha vivido, uma relação maravilhosa, harmoniosa, com puta potencial, eu percebi que se eu continuasse nesse lugar de arrogância, eu ia perder a chance de viver uma relação íntegra e harmoniosa como eu nunca tinha vivido antes. E aí, então, eu tive que derrubar esses pilares que me protegeram por tanto tempo. Obviamente que isso não foi fácil, porque quando eu me propus a derrubar esses pilares, eu descobri que por trás desses pilares, esses pilares estavam protegendo justamente essa ferida muito grande de um abuso. Eu já estava trabalhando essa questão de abuso desde 2014, desde que eu entrei nesse caminho como doula, mas ano passado foi o ano de aprofundar mesmo e de trazer isso para o corpo. Eu fui liberando memórias através do corpo, foi um aprofundamento e uma libertação muito grande. Então, 2019 teve muito esse tom de lidar com a minha relação com o masculino, perceber o quanto eu estava ferida em relação a isso, o quanto eu criei uma forma de me relacionar com os homens que não era legal, que tinha uma justificativa, que teve um porquê de existir, mas que eu não precisava mais daquilo, que eu não queria mais aquilo. Conforme eu fui amadurecendo nesse caminho da vida e do servir, eu fui entendendo que a gente precisa da união, que a gente precisa da integração desses dois polos. Que enquanto a gente estiver brigando um com o outro, a gente vai estar perdendo a potência dessa união. E aí para trazer isso para fala, eu também precisei antes viver isso na minha vida. A doença do meu pai, como eu falei, deu um empurrão muito grande, porque eu comecei a trabalhar muito a relação com meu pai também, com os meus irmãos. No final de 2019, eu tive a chance de fazer uma viagem muito linda com todos os homens da minha vida, só eu e os homens da minha vida, meu companheiro, meus 2 irmãos e meu pai, e a gente foi fazer uma viagem para a cidade onde meu pai nasceu, que fazia 20 anos que eu não ia para lá. A última vez que eu tinha ido para lá eu tinha 6 anos, 20 anos, 24 anos, olha só, a pessoa fez direito e não sabe fazer conta, né? E foi uma viagem muito incrível que me transformou profundamente, que fez eu entrar em contato mesmo com essas origens do masculino. 2019 também foi um ano, então, de muitas demandas familiares, de muitas demandas pessoais, emocionais. A vida me deu ali condições para viver isso, né? Como eu estava lá na escola, era um outro tipo de trabalho. Eu achando que em 2019 eu ia atender um monte como doula, bombar e tal, e a vida me colocou em outro lugar porque era isso que eu tinha que fazer naquele momento. Além disso, um ano de lidar muito com as relações. Eu comecei a morar em São Paulo com outras mulheres e eu tive uma das experiências mais lindas e mais incríveis da minha vida, de realmente viver e compartilhar a vida com pessoas, no sentido de família mesmo, de estar ali junto, um cuidando do outro, algo que eu nunca tinha vivido na minha vida. E eu fui entendendo então que 2019 não ia ser um ano de uou, bombar como doula, mas um ano de muita presença, de estar atenta a cada uma dessas relações
que estavam ali na minha vida e que o aprendizado viria dessas relações. E que isso ia me alimentar para em determinado momento eu voltar e poder compartilhar toda essa vivência. Coisa que eu sempre falo é que eu procuro ser muito coerente naquilo que eu falo, naquilo que eu vivo. Então, tudo que eu compartilho aqui vem de um lugar de vivência. E agora, então, eu sinto esse lugar de voltar para compartilhar. Porque eu acumulei muitas experiências, muitos saberes e agora chegou esse momento de colocar isso para fora. Porque esse é o fluxo da vida, né? Se a gente só acumula conhecimentos e saberes, não tem espaço para entrar novos conhecimentos, novos saberes. Então agora chegou esse momento da partilha. 2019 também foi um ano de começar a pensar no futuro da relação. A gente já estava, eu e Bernardo, aí vivendo 1 ano e meio nessa relação à distância e a gente foi construindo uma relação muito sólida, muito madura, muito profunda e foi sentindo que o ano que estava se aproximando ia ser muito difícil a gente continuar vivendo separados e a gente chegou nesse momento de decisão de onde iríamos morar, mas sabendo que tínhamos que morar juntos. Processos aí de decisão, decidimos que Bernardo ia se mudar para São Paulo, mas eu sempre soube, desde que eu fui para São Paulo, que eu não passaria muito tempo em São Paulo, porque viver numa grande cidade nunca foi meu sonho, meu plano, não é a vida que eu acredito, que eu quero ter. Então eu sabia que São Paulo ia ser um período de expansão, mas que em algum momento eu ia para um outro lugar. A gente decidiu então que Bernardo se mudaria para São Paulo, a gente passaria um tempo em São Paulo, mas que logo a gente iria para o mundo juntos. Então, no final de 2019, Bernardo se mudou para São Paulo, a gente começou a morar juntos e começou então a construir esse lugar de um projeto juntos, um projeto de vida, um projeto de trabalho juntos. Essa cura que eu fiz do masculino também permitiu essa abertura para viver algo muito bonito juntos e para compartilhar a vida de uma forma muito ampla. E aí entramos então em 2020, de novo, final de 2019, aquela sensação de ai meu Deus, minha vida vai mudar de novo, caramba! E estamos chegando no fim, próximo vídeo, último vídeo dessa série, eu conto então a partir desse lugar que estou agora, onde estou, para onde eu vou, quais são os planos, qual é esse novo lugar de fala que junta todas essas experiências, essas vivências. Uma coisa que eu esqueci de compartilhar também, que em 2018 eu fiz a minha formação como terapeuta orgástica na Prazerela. E aí a sexualidade começou a permear muito mais também todas as minhas experiências e o meu servir como doula, com a ginecologia natural. A sexualidade veio como dando um contorno para tudo isso. No final de 2019, eu decidi sair da escola, finalizei minha missão na escola, que foi uma missão muito linda, que me trouxe muito aprendizado, que me trouxe muita firmeza, que me trouxe muita cura com esse lugar que eu escolhi do direito, com esse lugar do masculino, e que me trouxe uma maior presente da vida de 2019, que foi Simone Benjamin. Não por acaso eu fui parar na escola, não só para me dar toda essa estrutura financeira e emocional que eu tive em 2019 para fazer grandes mergulhos, mas também me trouxe essa missão de conhecer e de cuidar dessa mulher que eu admiro tanto, que é Simone, que durante todo esse processo eu achei que eu ia me afastar um pouco da gestação, mas óbvio que não, a gestação e esse processo de geração da vida tá sempre me permeando, tá sempre em volta de mim. Simone trabalhava comigo na escola e logo na primeira semana que a gente se conheceu, ela descobriu que estava grávida, uma gestação super desafiante, que a gente passou toda ela junta, porque a gente trabalhava o dia todo, só nós duas, e Benjamin nasceu, lindo. E aí, com o nascimento de Benjamin em novembro, eu finalizei essa missão e final de 2019 foi quando eu decidi, então,
trabalhar mesmo, sair da escola e trabalhar mesmo como terapeuta orgástica na Prazerela. E aí tudo isso foi criando essa colcha de retalhos que é essa pessoa que está aqui falando com vocês. Então é isso, próximo vídeo a gente finaliza isso e eu tô super ansiosa para começar essa nova etapa, pra gente conversar sobre todas essas experiências do feminino. Quando eu falo, né, experiências exclusivas do feminino, são essas experiências que só nós, enquanto mulheres, temos a oportunidade de viver. A menstruação, o parto, a gestação, a amamentação, os orgasmos múltiplos, a menopausa, todas essas experiências que são muito nossas e que nos dão muito poder, apesar de a gente sempre ter escutado o contrário. Então, já dando um spoiler do nosso próximo vídeo, é daí que partimos daqui pra frente, desse lugar de trazer a potência não só da gestação e do parto, como de todas essas experiências que são nossas. A gente precisa retomar essas experiências porque elas nos constituem e elas nos dão muito poder. Muito obrigada pela escuta. Compartilha comigo como você tá, que momento da vida você tá, como você vive o seu ciclo, qual que é a sua relação com a sua menstruação, como que você tá nesse lugar da maternidade, da gestação, do parto, como que tá a sua sexualidade, enfim, vamos movimentando isso pra gente ir construindo juntas esse novo caminho. Muito obrigada, não esquece de se inscrever no canal, de me seguir lá no Instagram, sempre estou por lá. Um beijo, até a próxima.